Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliana Mônaco, sou professora de dança do ventre, facilitadora dos ciclos do sagrado feminino, jornalista e coach. Hoje eu vim para conversar com vocês, mulheres principalmente, sobre o capítulo 2 chamado Barba Azul, a tocaia ao intruso, princípio da iniciação, do livro Mulheres Correm com os Lobos, da Clarissa Píncola Estes, que eu tenho um grupo de estudos que toda segunda-feira online. Então, se você tiver interesse, depois a gente pode conversar e eu te explico como funciona. Hoje eu vim falar desse conto. Quem é o Barba Azul? Então vamos lá. Esse conto ele é um conto antigo, eslavo e francês, não se sabe muito bem a origem dele. O importante é que nós mulheres podemos prestar atenção nesse dado aqui, que é um conto que é passado de geração pós geração, de mulheres, principalmente mulheres rurais, né, desses países aí que eu citei. Bom, aí você deve estar pensando, ok, mas tudo bem, vamos lá, o que, que diz esse conto, né, e por que, que é tão importante assim, contos para as mulheres, né, e qual a função disso tudo? Primeiro, essa autora ela é junguiana e como Jung sempre olhou para os contos, para as fábulas, para os mitos, de uma forma a descobrir toda a linguagem simbólica que havia atrás, todas as mensagens que falam para o inconsciente do ser humano através dos contos. Então, a autora interpretou essa história do Barba Azul, que é bem interessante. Então, quem é ele? Vamos lá. Primeiro, que ela descreve esse ser como um homem meio assustador, uma figura um pouco assustadora, um homem muito grande, muito alto e uma figura um pouco, né? A princípio meio assustadora, que tem uma barba azul índigo, ou seja, algo já muito estranho, né? Algo já muito peculiar, muito diferente, digno de um olhar mais apurado. E o Barba Azul, ele tem uma queda por mulheres e ele é um grande sedutor. Bom, então conta-se a lenda que ele seduziu, a princípio, ele queria seduzir três irmãs e para se casar, né, com elas, enfim. Mais uma delas, mas somente a mais nova que casa com o Barba Azul. As outras duas irmãs, por já conhecerem a fama dele, já estavam mais espertas, vamos dizer assim. Porque a fama do Barba Azul corria ali aos arredores, né? Então todo mundo tinha um pouco de medo. As irmãs já estavam desconfiadas, mas ele abordou de uma forma muito sedutora, oferecendo coisas guloseimas num piquenique, né? Que levou elas para um piquenique, contou histórias interessantes, então amenizou um pouquinho, né, para essas duas irmãs a visão que o Baba Azul tinha. Mesmo assim, elas prometeram que nunca mais iriam querer se encontrar com ele, elas ficaram um pouco mais ligadas, ficaram espertas, porque já tinham aquela informação. A irmã mais nova casa com Barba Azul. Porém, o que acontece? Chega um dado dia, ele fala assim para ela: eu vou viajar e você pode fazer o que você quiser aqui no meu castelo. Tinha muitas portas, pode fazer o que quiser, você pode abrir todas as portas e se divertir, inclusive chamar sua família para vir aqui na minha ausência. Ok. Ela faz isso, ela chama as irmãs e aí tem um dia lá todo bacana, todo interessante. Só que ele, né, antes de partir, dá para ela um molho de chave e fala para ela assim: olha, você só não pode abrir uma porta desse castelo. Não pode usar essa chavinha aqui, é uma chavinha que tinha um arabesco. Você não pode utilizar essa chavinha. E o resto você pode abrir as dispensas e entrar em todos os quartos.
E foi o que a irmã, o que elas, a princípio, disseram que ia fazer. Bom, mas aí chegou no fim do dia, elas ficaram curiosas, né? Porque teve essa proibição, então elas já ficaram curiosas. Então elas começaram a brincar, vamos ver qual chave abre qual porta. Quando chegou na última, a porta rangeu. Aí elas ficaram, né? Olha, não, que estranho, a porta rangeu. Será que é dessa chavinha? Foram testar e a porta se abriu. No que abriu, elas entraram numa sala bem escura, onde tinha uma poça de sangue e várias caveiras de mulheres empilhadas. Elas deram um berro desesperado e saíram correndo. E a irmã mais nova tentou, a esposa tentou fechar, fechou a porta. Só que a chavinha não parava mais de sangrar. Sangrava, sangrava, sangrava muito. Sujou toda a roupa dela. Ela desceu, foi falar com as empregadas, foi tentar colocar cinza, né, do fogão para ver se parava. Tentou teia de aranha, tentou de tudo para ver se aquele sangramento ali parava, mas não nada feito. Quando o Barba Azul chegou no dia seguinte, ele falou assim: E aí, tudo bem, esposa? Foi tudo bem? Ela, tudo bem, claro, né? Tranquilo e tal. Ok, me devolve as chaves. Ela devolve e ele percebe que não tinha uma chave, a chavinha. Pergunta pra ela: cadê a chavinha? Ela fala: não, eu devo ter perdido. Eu saí e devo ter perdido. Ele fica desconfiado, fica muito bravo e abre o armário. Quando ele abre o armário, a chave continua sangrando, sujou todos os vestidos dela de seda. E aí ele fala assim: ah, essa me desobedeceu, então você vai ser a próxima, né? Aí ela fica desesperada, achando que ia morrer, né? E pede para ele uns 15 minutinhos, para que ela rezasse ou ficasse bem para poder morrer em paz. E ela sobe as escadas. No que ela sobe, ela avisa as irmãs: Irmãs, cadê os meus irmãos? Irmãs, cadê os meus irmãos? Começa a gritar, desesperada, até que os irmãos, num golpe de sorte, chegam. E o Barba Azul, nisso, ele vai subindo, que ele já não tá com mais paciência, ele vai subindo para matar. E nisso, os irmãos chegam a cavalo, conseguem finalmente matar o Barba Azul. Bom, é uma história, é um conto de fadas às avessas, esse, né? Mas que tem um significado muito forte, simbólico muito forte. Bom, a princípio, né, a Clarissa fala do Barba Azul como uma figura, né, entre aspas, um ser, né, que faz parte de toda a psique humana. Ele está dentro de nós. Porque, claro, que a princípio a gente pode interpretar esse conto com o Barba Azul como uma figura externa, né? Um ser perigoso. Mas no conto a Clarissa fala desse aspecto interno do Barba Azul. Bom, como eu estudo Jung há mais de 24 anos que eu leio bastante. Jung é vasto, é complexo e é muito profundo. Mas como eu tenho alguma experiência com a questão, experiência própria do ânimos negativo, então eu associei um pouco esse conto à questão do ânimos negativo. Eu vou explicar o que é isso. Eu faço essa associação, né? O que seria esse ânimos negativo, então? O ânimos é a parte masculina que está dentro da mulher e que é um pouco inconsciente para ela, porque nós mulheres não sabemos muito bem, o nosso homem ele não é consciente, né? Nós não somos um masculino, um ser masculino, ele é interno. O consciente, né, o que a gente externa e o que a gente dá conta de ver é o feminino, é o nosso ser mais feminino do que o nosso ser masculino. Então ele fica inconsciente. Só que ele é dotado de forças internas, esse homem, né? Esse ânimos interno, ele é dotado de forças positivas e negativas, de acordo com as nossas fantasias, experiências, educação, cultura e etc. E no homem é a ânima, né, que é a parte feminina do homem. E a mesma coisa,
dependendo das experiências que o homem tem com a mulher, da educação, da cultura e etc., ele tem uma imagem interna do feminino. E muitas vezes é uma imagem um pouco inconsciente, ele não tem consciência de tudo que ele sente, ou pensa, ou vivencia a respeito do feminino dele. Para mim, esse conto, ele fala sim, né, do nosso ânimos negativo e fala também de outras questões. É, bom, muitas vezes as mulheres, elas sonham bastante, e isso aconteceu comigo quando eu comecei a fazer a terapia junguiana muitos anos atrás. Eu comecei a sonhar muito. Processo junguiano, a gente sonha muito. E eu sonhei muito com o meu ânimos, que é essa figura assustadora, enfim, do Barba Azul. Tá, aí voltando, como a Clarissa diz, né, essa imagem, esse Barba Azul, ele faz parte da nossa psique, de todo mundo, mas, dos todos os seres humanos, né, homens e mulheres, mas ele é uma figura que muitas vezes remete a gente pensar, ele é um assassino, né, no conto ele é um assassino. E aí a Clarissa, né, faz a interpretação de que esse assassino, ele é interno, é o nosso sabotador. Então, ele é uma figura controversa e é inata, ou seja, todo mundo está sujeito na sua psique a ter um Barba Azul interno. Ele é um ladrão de energia, como se ele fosse. Então, ele é um assassino de sonhos mesmo, né? Ele é um assassino da energia. Ele é aquilo que é um ser destrutivo, é o que poda, né? A nossa crença, os nossos sonhos, a nossa vontade, os nossos desejos. Ele é um ser sinistro. Então, a Clarissa diz que esse ser ele tem que ser combatido com outras forças dentro da nossa psique. Tanto é que as irmãs mais velhas significam essas forças que vigiam mais essa força destrutiva e que a irmã mais nova é a parte mais ingênua, é a parte mais desatenta, que é levada de uma forma muito mais inconsciente, né, na vida pelo Barba Azul. Enquanto que a figura das irmãs mais velhas são as figuras que ainda sustentam um pouco é, da nossa resistência com a nossa parte destrutiva interna. Parece forte isso, né? É estranho pensar sobre isso, porque muitas vezes nós projetamos, isso é comum, nós sempre projetamos que tudo que dá errado na nossa vida, tudo que não vai bem, seja relacionamentos, trabalho, dinheiro, tudo, né? Sempre a gente projeta no outro ou fora da gente. É como se a gente nunca tivesse uma participação no que nos acontece. E claro que muitas vezes nós não temos controle de tudo de fato, não temos, mas muitas vezes nós concedemos, né, certas situações. Tanto que isso é simbolizado no conto pela irmã mais nova, por quê? Porque ela tem essa informação sobre o Barba Azul, ela sabe quem ele é, mas mesmo assim ela cai, mesmo assim ela vai. Muitas vezes nós fazemos isso com a gente também, né? Nós temos uma intuição, nós já sabemos de uma situação que não vai dar bom, né? Que vai ser destrutiva. Nossos vícios, nossas fraquezas, que a gente às vezes já até conhece, e mesmo assim a gente está sempre caindo e repetindo aquelas situações, são situações que parecem
mais fortes que a gente, né? E são cíclicas e repetitivas. Toda hora a gente sai de uma e entra em outra parecido, coisas iguais, e a gente fica assim, nossa, o que está acontecendo? Por quê? Porque muitas vezes a gente não fez toda a lição de casa naquela situação, a gente não aprendeu tudo que tem que aprender daquilo, então aquela situação vai se repetir. Infelizmente é assim, né? Por quê? Porque você mesmo, tem gente que acha que a gente atrai, mas pode ser uma escolha inconsciente. Às vezes a gente escolhe inconsciente algumas coisas, ou escolhe de forma muito inconsciente, a gente não escolhe as coisas de uma forma muito lúcida. E aí essas situações acabam se repetindo na nossa vida. Então, o Barba Azul, para mim, ele tanto é um conto de alerta, né, de mulheres que passam para outras mulheres ao longo das gerações, um conto muito importante para falar, para alertar realmente outras mulheres de não caírem em relacionamentos tóxicos com homens muito destrutivos, muito inconscientes, muito sombrios, né? Pessoas muito sombrias. Então, ela é um conto de presta atenção, cuidado. Você não está aqui para ser ingênua mais, né? Perca a sua ingenuidade. A ingenuidade é algo complexo demais, né? Que às vezes leva a gente para situações terríveis na vida. Então, esse conto, para mim, ele tem essa função psicológica que de geração que nós mulheres herdamos umas das outras. E também ele fala, né? Ele tem essa função de alertar internamente também, né, as nossas questões, os nossos sabotadores, a gente olhar para os nossos sabotadores quando a gente está cedendo a eles. É difícil ter a consciência disso. Muitas vezes a gente prefere culpar os outros pelas tragédias, desgraças ou pelo que a gente não realiza. Muitas vezes é bem mais fácil. Claro que às vezes os outros têm uma parcela, assim, dependendo da nossa história de vida, tem, mas muitas vezes quando a gente fortalece a nossa psique, fortalece o nosso interior, nós temos recursos, né? Acho que a mensagem desse conto é: olha as irmãs mais velhas, olha os irmãos, são todos recursos da nossa psique para que a gente saiba lidar, para que a gente saia de situações destrutivas. Nós temos esses recursos dentro da gente, mas é uma questão de fortalecimento. Bom, é muito mais complexo, né? O conto é muito forte, tem muitas informações, mas não vai dar tempo de falar tudo aqui. Mas basicamente essa é a minha interpretação do conto Barba Azul. Se você gostou, eu tenho um grupo de estudos toda segunda-feira via Google Meet, que é online. Nós estamos nos dedicando a estudar esse livro. Estamos já no terceiro conto, então você pode entrar a hora que quiser. É bem interessante, tá bom? Meu nome é Eli Mônaco, então se você gostou, curta, compartilha, comenta, deixa os seus comentários, perguntas aqui. Eu vou gostar muito de saber, tá bom, gente? Valeu, até o próximo vídeo.